Estamos de volta e agora a gente fala que entre os esforços para frear aí as mudanças climáticas, algo essencial precisa ser discutido, que é o cálculo correto das informações e a responsabilização adequada dos diferentes setores e países. Um estudo recente publicado aí no último ano pela revista Agroanálises mostra que há um viés na contabilização do painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC, quanto às emissões de gases de efeito estufa, que beneficia os países produtores de petróleo e prejudica países produtores de alimentos, como é o nosso caso aqui no Brasil. Quem conversa então com a gente sobre esse tema é o Daniel Vargas, que é um dos autores desse estudo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, Daniel. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer é todo nosso. Daniel, queria que você começasse explicando um pouquinho esse estudo que você fez aí em parceria com o Luiz Gustavo Barioni, da Embrapa. Vocês analisaram nesse artigo uma espécie de, digamos assim, 2 pesos e 2 medidas sobre a responsabilidade das emissões de gases de efeito estufa. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o porquê disso. Claro, a cada 2 anos, todos os países do mundo devem submeter à ONU o seu inventário de emissões. Isso significa que o país deve fazer uma contabilidade de tudo que ele emite, colocar nesse registro e colocar, portanto, à disposição na ONU para todos os países acompanharem. O critério fundamental para realizar esse inventário e fazer essa contabilização é que cada país deve se responsabilizar pelas emissões que acontecem no seu território. A grande questão é como definir qual país é responsável por esse local de emissões. No caso do petróleo, o que indica o IPCC, esse braço científico da ONU, é que as emissões da maior parte desse petróleo se dão no local em que o petróleo é consumido. Então, se a Noruega retira o petróleo do chão e vende para a Itália, e a Itália usa no seu transporte público, é a Itália que é responsável pelo carbono emitido do petróleo. No caso do alimento, o critério é diferente. Se um país como o Brasil produz alimento e vende para outros países alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo, quem responsabiliza-se pela contabilização das emissões do carbono do alimento é o país que produz e não o país que consumiu. Veja, portanto, um país que produz petróleo e vende é verde. Ele não é responsável pela maior parte das emissões. Por outro lado, um país que produz alimento e alimenta o planeta, garantindo a segurança alimentar, é tratado como uma ameaça ao clima. Então, é essa diferença de tratamento que nós examinamos no artigo e que a gente questiona, dizendo que não faz sentido ter 2 critérios diferentes para julgar o país que produz alimento e o país que produz petróleo. Ô Daniel, aí eu te pergunto, né? Obviamente isso não parece justo, mas qual que é a explicação que o IPCC dá para essa explicação, para esse cálculo? Eu acho que aqui há 2 fundamentos que precisam ser compreendidos. O primeiro deles é que toda essa sistemática de contabilização de emissões, ela foi elaborada ao longo dos últimos 30 anos, olhando predominantemente para emissões que acontecem como fontes de energia, em particular os fósseis. Então, a gente pensou um sistema que tinha por objetivo prioritário computar as emissões de energia e, portanto, estabelecer esse critério de contabilização olhando para essa realidade. Ao longo dos últimos anos, no entanto, a gente percebe um crescente interesse em medir e em avaliar as emissões do setor de agricultura. Só que quando a gente olha para a agricultura, a gente se esquece que a agricultura tem particularidades. Por um lado, a agricultura emite, por outro lado, ela sequestra. Existem técnicas de produção, existem avanços que são realizados na atividade agrícola que não são ainda propriamente reconhecidos e que, portanto, acabam prejudicando os países que olham para essa realidade. E segundo, foi um sistema de contabilização de emissões que foi pensado olhando predominantemente para um conjunto estreito de países ricos, que todo o sistema foi criado, em particular, olhando para esses países desenvolvidos. À medida em que o mundo inteiro entra nesse jogo e que tem realidades econômicas diversas e que tem a sua atividade produtiva na agricultura, esse descompasso, essas tensões se tornam mais aparentes. E eu acho que, em última análise, há aqui uma espécie de incompreensão ou de preconceito com a atividade de produção de alimentos e, portanto, uma ausência de uma ciência mais qualificada para olhar para esses critérios de emissões de alimentos com um olhar, digamos assim, mais robusto, mais significativo, mais claro, que precisa ser hoje qualificado. Sim, concordo. E Daniel, aí eu também te pergunto o seguinte, tem algum plano, algum projeto sendo desenvolvido para questionar isso junto ao IPCC, para mostrar essas particularidades da produção tropical, da produção de alimentos?
existem debates crescentes no mundo que querem chamar a atenção, não apenas do IPCC, mas dos órgãos reguladores do clima lá fora, sobre a importância de se olhar com mais cuidado as particularidades da produção de alimentos na agricultura e na pecuária. E isso tem crescido à medida em que os países em desenvolvimento participam dos fóruns internacionais e cobram um olhar mais cuidadoso, mais específico para a sua realidade. Agora, é importante saber que todos esses padrões estabelecidos lá fora sempre possuem uma dupla natureza. De um lado, são padrões feitos pela boa ciência, e nós queremos uma ciência robusta de análise das emissões do clima. Mas, por outro lado, são também critérios que representam escolhas políticas, de onde ou em que condições nós vamos distribuir os ônus para que essa transição verde aconteça de forma mais acelerada. Perfeito. E, portanto, uma parceria entre os países em desenvolvimento para discutir esse tema lá fora é um passo importante para a tropicalização desse regime. Tá certo, Daniel. Então, há esperanças, né, para que isso seja mudado, né, em breve. Aí a gente fica nessa torcida, nessa esperança. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação aqui com a gente. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.